Ah, Rodrigo, circulação é só o coração. Nada disso. No C de circulação, você vai avaliar a silhueta cardíaca e vai avaliar contorno de veia cava, você vai avaliar contorno da crosta da aorta e linha paraórtica esquerda. Além disso, você vai avaliar a região dos hilos. E o que tem no hilo pulmonar? No hilo pulmonar tem 3 coisas. Só tem 3 coisas no hilo pulmonar. Olha que negócio fácil. 3 coisas. 1, vaso. 2, brônquio. 3, linfonodo. Linfonodo normal você vai ver na radiografia? Não. Então você só pode ver 3 coisas no brônquio, no hilo. Brônquio, linfonodomegalia e vaso. Pode ter um tumor? Pode. Aí ele está fora e chegando no hilo. Então, essas 4 coisas já te ajudam a entender a região hilar. De hilo, o que você precisa saber? Que o hilo esquerdo é mais alto que o direito em 97% da população. Então, 97% é um baita número, né? Então, o normal é que você tenha essa simetria aqui, ó, em torno de 1,5 cm. Direito mais baixo que o esquerdo. Nunca parou para pensar nisso, né? Nunca foi importante. Mas quando você estiver olhando para a radiografia, para saber se tem atelectasia, se tem perda de volume num pulmão, você vai olhar diafragma e hilo, porque o hilo pode se deslocar. Quando você estiver olhando o perfil, isso vai te ajudar a achar a artéria pulmonar esquerda, vai te ajudar a achar a artéria pulmonar direita, porque elas estão em posição e alturas diferentes. Além de olhar as artérias pulmonares, você vai olhar o que no C de circulação? Os vasos pulmonares. E os vasos pulmonares, você precisa pensar como uma árvore. E os brônquios também. Porque os vasos e os brônquios, eles guardam uma relação entre si. Você tem os vasos centrais, principais, e você tem vasos lobares, segmentares e subsegmentares, até que eles vão afinando tanto, no caso dos vasos, que eles retornam pelas vênulas, veias e assim até voltarem para o lado esquerdo do coração. O que você precisa saber? Pensa num tronco de árvore aqui, ramos mais perto da região central são mais calibrosos e você vai ver os vasos que são densos, né? Vaso tem densidade no mínimo de sangue. Mas como ele tem a parede, que é mais densa ainda, ele tem densidade de partes moles. Então, quanto mais calibroso ele for, melhor você vai vê-lo. E à medida que ele vai chegando na periferia, ele vai reduzindo o calibre. Então, você vai ter que olhar vasos mais calibrosos, que vão reduzindo de calibre, até que chegam na periferia, aproximadamente 1,5 cm da pleura, você não vai ver mais. Beleza. E o que mais que você vai olhar? Você vai comparar um lado com o mesmo lado e um lado com o outro lado. Pera aí, Rodrigo. Complicou. É isso aí. Existe um padrão de normal para os vasos. Os vasos são mais calibrosos no lobo inferior e menos calibrosos nos lobos superiores. Isso é importante, porque tem patologias que vão cursar com uma coisa que chama cefalização, desvio do fluxo sanguíneo para os vasos dos lobos superiores. Agora que você já comparou inferior com superior, você vai comparar com o outro lado. Porque existe um sinal que chama sinal de Westermarck, que é o sinal da oligoemia, que representa uma redução da quantidade de sangue naquela região. Então, nesse caso, o que eu estou falando é o seguinte: comparar regiões iguais. Se você vai comparar o lobo superior, compara com o lobo superior na mesma região. Se você vai comparar essa região, compara com essa região. E aí você começa a perceber diferenças sutis. Olha essa região aqui, como há uma pobreza vascular nessa região em comparação com esse lado aqui. Olha como essas artérias pulmonares estão mais calibrosas. Elas estão quase nodulares. Você poderia até pensar
se você olhasse só para cá e não olhasse para os sinais de oligoemia, se isso não era uma linfonodomegalia. Então, quando você olha para o coração, para a circulação, você precisa olhar como um todo. O coração, primeira etapa, para você medir e achar o índice cardiotorácico, que vai te ajudar a ver se esse coração tem dimensões aumentadas ou não. Então você vai traçar, essa é a forma simplificada, os mais puristas vão dizer que é para você medir daqui até aqui, que é o maior eixo, e depois daqui até aqui, que é o maior eixo. A diferença é tão pequena que só vai fazer complicar a sua vida e você vai acabar não aplicando. Então meça esse maior eixo e divida pelo maior calibre, pelo maior diâmetro que você encontrar do tórax. Se for maior do que 0,5, você já pode começar a considerar aumento das dimensões cardíacas. E não esquecer que o C de circulação vai incluir os vasos mediastinais, os vasos hilares e os vasos que estão dentro do pulmão. Aqui, região hilar, normal, olha o calibre dessa artéria pulmonar, o calibre da artéria pulmonar do lobo inferior, olha do lado de cá, a artéria pulmonar, e olha aqui, que grosseria, essas artérias pulmonares. Olha um pulmão normal, a nítida assimetria entre lobos inferiores e superiores, e olha como você já tem vasos nos lobos superiores mais proeminentes. E o que te levaria a ter isso? Situações nas quais a sua troca gasosa nos lobos inferiores não estão funcionando tão bem. O nome disso é homeostase. O pulmão percebe que você não está fazendo uma boa troca no lobo inferior e ele desvia o fluxo para o lobo superior. Nesse caso aqui, esse paciente é um paciente que tem embolia e aí o fluxo está desviado para os lobos superiores para compensar, para ele conseguir fazer mais troca aqui.